A maioria de nós está familiarizada com a teoria de que Coraline pode nunca ter escapado do outro mundo. Essa teoria é principalmente sustentada pelo fato de que o gato desaparece no jardim no final do filme. O gato desaparecendo foi algo que ele só conseguia fazer no outro mundo, e nunca fez antes de Coraline entrar pela porta. Além disso, ao fazer uma panorâmica do jardim, ele parece ter a forma do rosto da outra mãe. Embora seja interessante explorar esses pontos, quero focar apenas na porta que Coraline encontra enquanto explora a casa, após seus pais basicamente pedirem para ela deixá-los em paz. A principal tarefa dada a Coraline por seu pai foi contar todas as portas e janelas e anotar, além de listar tudo o que fosse azul. Enquanto Coraline estava focada nessa tarefa, ela colocou sua boneca Coraline, entediante e azul, sobre a mesa. Depois de terminar de escrever, a boneca desaparece e ela a encontra, de alguma forma, atrás de uma caixa, diretamente na frente da porta. Mais tarde no filme, descobrimos que essa boneca estava sendo controlada pela Beldan, o que significa que a Beldan usou a distração de Coraline para atraí-la diretamente para a porta. A curiosidade de Coraline a leva a implorar para sua mãe abrir a porta, que infelizmente revela apenas uma parede de tijolos. No entanto, naquela noite, alguns ratos acordam Coraline e a levam de volta para a porta, que agora se tornou um túnel vibrante de cores roxas e azuis, transportando-a para o que ela acredita ser uma realidade perfeita. Coraline entra nesse túnel vindo de sua realidade um total de 4 vezes, mas só sai da porta 2 vezes, o que não faz sentido. Se ela entrou no túnel 4 vezes, deveria ter saído também 4 vezes. Na primeira vez que Coraline entra pela porta, ela vai para a cama e acorda de volta em sua suposta realidade, em vez de voltar pela porta. A maioria das pessoas não pensa muito nisso, mas só quando Coraline e o gato exploram o outro mundo, percebemos as verdadeiras capacidades e poderes da Beldan. Depois que Coraline recebe a oferta para ter botões costurados em seus olhos, ela tenta escapar indo para a cama, como fez nas outras vezes. No entanto, dessa vez, quando ela acorda, ainda está no outro mundo. Por que ela não pode retornar à sua realidade simplesmente dormindo? Isso mostra que cabe a Beldan mandá-la de volta para sua realidade, deixando-nos com 2 explicações. Ou a Beldan a movia pelo túnel de volta para casa enquanto ela dormia, o que seria arriscado, pois seus pais poderiam notá-la. Ou a Beldan ordenou que os ratos a levassem de volta. A outra explicação seria que a Beldan alterou o entorno de Coraline em sua suposta realidade quando ela acordou. Pessoalmente, acho que a segunda explicação faz mais sentido, já que, se ela fosse movida através do túnel, como poderia estar na mesma posição ao acordar? Coraline tenta escapar saindo de casa, mas acaba em um vazio branco, ao qual o gato se refere como o vazio. Isso significa que tudo o que Coraline vê é apenas uma simulação. Não é real. A Beldan tem controle total sobre o que Coraline vê, então não é impossível que ela pudesse replicar a realidade de Coraline. Algo interessante que pode correlacionar com as teorias de que o gato é mau é quando estão andando pela parte vazia da casa e tudo é renderizado em volta deles. Coraline se confunde sobre como eles retornam à casa e o gato responde dizendo que eles estão andando ao redor do mundo. A melhor maneira de explicar isso é com um globo. O ponto superior é onde fica a casa e o ponto inferior é onde está o vazio. Andar ao redor do mundo os levaria de volta ao ponto inicial, mas isso não faz sentido, pois se andassem ao redor do mundo, deveriam acabar na parte de trás da casa, não na frente. Acredito que o que realmente aconteceu foi que a Beldan baixou a guarda, pensando que Coraline estava indo dormir, e por isso permitiu que Coraline visse o vazio. Quando a Beldan percebeu o que estava acontecendo, ela imediatamente corrigiu a situação. Coraline vaga pelo outro mundo e, em um determinado momento,
a Beldam altera sua realidade novamente, mudando o curso de todo o mundo para que a casa apareça bem na sua frente. Coraline não se move realmente, porque em um mundo completamente controlado pela Beldam, não há um ponto A e um ponto B. Há apenas o que a Beldam quiser, onde ela quiser. Coraline acaba retornando à casa e finalmente consegue escapar pela porta pela primeira vez. Mas, sabendo que essa porta pode ser apenas outra parte da simulação, é difícil saber se ela realmente voltou. Especialmente porque ela se afastou da casa original, o que significa que a casa de onde ela sai neste ponto é completamente falsa, incluindo a porta, e não é a casa pela qual ela entrou originalmente. Agora, eu sei que isso pode parecer um pouco forçado, mas considere a possibilidade de que tudo após a primeira vez que Coraline entra no túnel seja uma simulação. Aprendemos que a Beldam gosta de um bom jogo e precisa ganhar a aprovação de Coraline. A Beldam poderia ter devorado Coraline na primeira vez que a encontrou, mas isso não seria divertido para ela. De acordo com muitas teorias, a Beldam se alimenta das almas das crianças para continuar existindo. Se você precisasse de algo para continuar existindo e tivesse o poder de criar realidades inteiras, não tomaria todas as precauções necessárias? A realidade de Coraline está sendo manipulada para que ela não queira voltar. A Beldam precisa ganhar a aprovação de Coraline para poder levar seus olhos, que supostamente são as janelas da alma, permitindo que a Beldam consuma sua essência. Controlar o mundo real permitiria a Beldam garantir que essa realidade fosse tão horrível quanto possível, fazendo com que Coraline desejasse o outro mundo que a Beldam criou para ela. Apoio essa ideia porque quando Coraline não sabia do horror da Beldam, sua realidade parecia normal. Mas depois que Coraline descobre a verdade e escapa, coisas estranhas começam a acontecer em sua realidade. A Beldam sabe que precisa trazer Coraline de volta, mas não pode deixá-la saber que está controlando essa realidade. Ela ainda precisa dos olhos de Coraline, então mostra a ela seus pais presos em um espelho, algo que não acontece na vida real, apenas no sobrenatural. A Beldam é inteligente e sabe que, ao fazer isso, pode criar um novo acordo, libertar seus pais em troca dos olhos de Coraline. Ela também lhe dá um anel triangular sobrenatural de seu vizinho, que é a principal ferramenta para ajudar Coraline a encontrar os olhos das crianças perdidas. Quando Coraline retorna pela última vez, seus pais estão extremamente diferentes e com neve caindo deles, mesmo não havendo neve lá fora. Isso sugere que a Beldam preparou tudo isso para ter o jogo perfeito, ou seja, uma chance perfeita de conseguir os olhos de Coraline. Tudo se alinha perfeitamente para o jogo, encontrar os olhos das crianças e seus pais antes que o tempo acabe. O plano original da Beldam não deu certo, então ela teve que criar um jogo totalmente novo que culmina com os olhos de Coraline sendo arrancados. É difícil entender por que a Beldam precisa da permissão de suas presas para levar suas almas. Algumas pessoas especulam que a Beldam ama suas presas e quer ser amada de volta antes de consumi-las. Outros, como eu, especulam que ela simplesmente gosta de um bom jogo, o que faz sentido, considerando que ela deve ser extremamente solitária, esperando por sua próxima vítima. Outros ainda vinculam a Beldam a Pennywise, dizendo que conseguir que alguém a ame torna sua refeição mais saborosa. Independentemente dos motivos dela, acredito que a Beldam não é uma perdedora rancorosa. Ela deu a Coraline as ferramentas para ter uma chance de lutar. Qualquer pessoa obcecada por um bom jogo quer um desafio, e vencer sem desafio nunca é divertido. Coraline, na verdade, não deveria ter sido capaz de derrotar a Beldam. Uma criatura sobrenatural contra uma criança não deveria ser uma luta justa, mas Coraline conseguiu. Talvez ela tenha dado a Beldam o jogo de sua vida, diferente das outras crianças, que foram fáceis de manipular. Isso pode ter permitido a Beldam aceitar sua derrota e dar a Coraline a sua realidade dos sonhos. Seus pais publicando o livro, todos felizes, novos amigos, e seus pais não a ignorando mais.
Ou talvez eu esteja apenas pensando demais.